Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre uma série de animação bastante famosa que fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha, que é um clássico dos anos 80 e 90, Caverna do Dragão. Então esse vídeo vai ser de curiosidades sobre esse desenho e eu vou falar também teorias sobre o que acontece no final dessa série que até hoje é um mistério. Caverna do Dragão é o desenho que marcou bastante a minha infância, assim como também a infância de muitas pessoas que são da minha época, né? O desenho foi exibido na TV aberta durante muitos anos. A série, que é baseada no jogo de RPG Dungeons and Dragons, conta a história de 6 jovens que vão a um parque de diversões e se deparam com um brinquedo chamado Caverna do Dragão. Ao entrarem nele, eles são enviados para um mundo mágico e lá, com armas e roupas mágicas, eles vivem muitas aventuras e contam com a ajuda do Mestre dos Magos para se livrar dos vilões e tentar voltar para suas casas. Só que há um mistério sobre essa série de animação que permanece até hoje. O final nunca foi ao ar, portanto, ninguém jamais soube como essa história termina. E eu confesso para vocês que até eu, quando eu assistia esse desenho na televisão, eu ficava bastante curiosa para saber qual seria o desfecho para as crianças que eram os personagens principais. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre quais são os possíveis motivos para o episódio final nunca ter ido ao ar e eu vou citar também algumas teorias sobre o final da história que, por sinal, são bem bizarros. Bom, a série tem 3 temporadas no total. Ela foi lançada no ano de 1983 e foi cancelada de repente em 1985 pela rede americana de televisão CBS durante a 3ª temporada, que estava quase se aproximando do final. Portanto, a série foi cancelada sem que os personagens principais conseguissem cumprir seu objetivo principal na história, vencer o mal para poder voltar para casa. Na época, Michael Reeves, que era um dos roteiristas do desenho, estava terminando o roteiro do capítulo final quando recebeu a notícia do cancelamento da série. Oficialmente, para o desapontamento do roteirista e dos fãs, o último episódio, que se chamaria Requiem, nunca saiu do papel, mas nem por isso a série deixou de ser assistida, tanto é que nos anos 90, os fãs de Caverna do Dragão criaram à maneira deles o final da história. Vale lembrar que a Rede Globo exibiu o desenho durante nada menos que 20 anos, o que fez com que muita gente, inclusive eu mesma, encarasse a maratona da série esperando que a Globo exibisse o desfecho dela. Mas a verdade é que muitos assistiram os mesmos episódios várias vezes na televisão, sem nunca ter encontrado o capítulo final. Isso levou à obsessão de alguns fãs que escreveram por conta própria o capítulo final Requiem. Basicamente, o episódio conta que os 6 jovens transportados para o reino místico descobrem que o vilão vingador é, na verdade, o filho do Mestre dos Magos. Ao retorná-lo à sua verdadeira forma, o mestre finalmente dá a opção aos personagens de voltarem para casa. A existência desse roteiro começou a circular no final dos anos 90 em fóruns de fãs que muitos acharam que era um fanfic, uma história de fã, até que o roteirista Michael Reeves revelou sua autoria. Ele foi escrito para ser o final oficial da série. Pode ser que esse enigma sobre o final chegue ao fim em breve, já que há rumores de que a saga vai ser transformada em filme. Mas até lá, o que resta é buscar explicações em teorias de fãs sobre como tudo terminou. Então agora eu vou citar aqui algumas teorias que envolvem o episódio perdido e a saga em si.
Como eu falei no começo, a série possui referências diretas ao universo do game de RPG Dungeons and Dragons. Na internet são inúmeras as teorias para explicar o fato da animação jamais ter ganho o final realmente produzido para as telinhas. Diz a lenda que Caverna do Dragão era escrito por um grupo de jogadores de RPG e que depois de cada jogo eles escreveriam sua aventura e a transformariam em roteiro de desenho para vender para a produtora. E como todo jogo de RPG tem um final, o desenho também teve, mas o final nunca foi ao ar. Sabe por quê? Porque a produtora não comprou o último capítulo de Caverna do Dragão. A produtora se negou a comprar o final por ele ser, no mínimo, cruel. Então, eu vou citar aqui o esboço sobre o que iria acontecer no episódio final da série. Na última aventura dos personagens, Tiamat conta a verdade e depois eles as comprovam. O dragão conta que eles nunca mais voltarão para a Terra. Nunca, porque quando eles estavam descendo naquele caminho da montanha-russa, eles não entraram em outra dimensão. O carrinho caiu e eles morreram. Portanto, eles nunca mais voltarão para suas casas, porque na verdade eles estão mortos. E o lugar que é o mundo mágico para onde eles foram parar, na verdade é o inferno. Como nenhum deles era bonzinho na vida real, eles foram parar no inferno, depois que eles morreram na queda do carrinho, que no caso era a montanha-russa. Daí o demônio resolveu brincar com eles. Cruel e sádico, o demônio às vezes aparecia de vingador e às vezes aparecia de mestre dos magos. Portanto, os dois, na verdade, eram a mesma pessoa. O demônio sádico jogando e brincando com os novos moradores de seu império. O dragão Tiamat, na verdade, é um anjo que vai até o inferno com a missão de tentar fazer com que as crianças descubram a verdade e depois de tantas tentativas, ele acaba por revelá-la. O demônio tinha um capeta que o auxiliava nesse trabalho, que era alguém que sempre os impedia de voltar para as casas, ou seja, de descobrir que não havia como voltar. E esse capeta, na verdade, era a pequena unicórnio Uni. Ela, na verdade, era um enviado do demônio que os acompanhava durante todo o tempo para atrapalhar as crianças e brincar com seus sentimentos. Então, resumindo, nunca mais os personagens principais voltarão para suas casas e eles viverão para sempre naquele inferno. Essa é a verdade revelada oficialmente pelo mestre desse jogo, Dungeons and Dragons. No final dos anos 90, circulou na internet o rumor de que o último episódio da série teria sido vetado exatamente por sua assombrosa revelação. Na verdade, os personagens do desenho estariam já mortos desde o primeiro episódio, devido a um terrível acidente no carrinho de montanha-russa no qual eles embarcaram. Os meninos teriam sido mandados ao inferno, sendo que o mestre dos magos e um vingador eram as duas faces de um mesmo ser demoníaco, capaz de oferecer esperança e temor em um processo de crescente agonia psicológica. O boato ainda afirma que a dócil unicórnio Uni seria um agente espião, eventualmente responsável por impedir os meninos de regressar ao seu mundo real. Agora eu vou falar por tópicos os principais fatores bizarros que teriam contribuído para o cancelamento da série Caverna do Dragão. E um dos fatores envolvidos teria sido o suicídio de alguns jogadores fanáticos dos jogos de RPG Dungeons and Dragons. Uma das versões mais sombrias do fim inesperado da série é que diversos jogadores de Dungeons and Dragons estariam se matando devido à violência do jogo. Então a mãe de um deles associou isso ao programa de TV e processou a CBS, a produtora do desenho. Depois dos casos de morte por suicídio se acumularem, a CBS achou melhor cancelar a série.
Outro fator bizarro é que o mundo mágico para onde os personagens principais do desenho foram parar, na verdade, é um inferno. Essa é uma das teorias mais aceitas por conta de uma popularidade de uma creepypasta. Dizem que Tiamat, o dragão, avisa para os meninos que eles nunca mais voltarão para suas casas, pois o carrinho de montanha-russa, na verdade, despencou, causando a morte de todos. E como eles não eram boas pessoas, eles foram parar no inferno. E com os garotos no inferno, tudo o que sobrava para o diabo era se divertir com eles. Então, enganando os meninos, o diabo se transformava em o Vingador e o Mestre dos Magos, que na verdade eram a mesma pessoa, ou seja, o próprio demônio. Se tanto o Vingador quanto o Mestre são o diabo, o dragão é o Salvador. Ele representaria um anjo divino que desceu ao inferno com a missão de revelar a verdade às crianças, mas sempre se atrapalhando. Já o unicórnio Uni, que era aquele mascote tão bonitinho e fofinho, na verdade não era uma amiga das crianças. Ela era uma arqui-inimiga do anjo e fazia de tudo para que eles não só ficassem alheios à verdade, como também fossem enganados. Então, ela fingia que saberia fazer eles voltarem para o mundo real apenas para atrapalhá-los e manipular seus sentimentos. Outra teoria é que a trama toda da montanha-russa teria nascido, na verdade, de uma aventura de um grupo específico de jogadores daquele game de RPG. Enquanto jogavam, eles roteirizavam suas jornadas para transformá-las em uma série. Mas o final foi tão sombrio que a produtora não quis comprar o roteiro. Difícil acreditar, já que a história envolve demônios, infernos e anjos, e na verdade a Caverna do Dragão chegou a excluir personagens como clérigos e druidas para não envolver nada de religião. Ainda segundo essa linha de raciocínio, há variantes que dizem que na verdade os personagens são só uma brincadeira, e o Mestre dos Magos, na verdade, é o mestre da mesa de RPG. O Vingador e a Uni são os que os jogadores conhecem por NPC, que é uma sigla para o termo em inglês Non-Play Character, ou personagem não jogável, já que a turma de adolescentes são os jogadores do game. No final, eles só guardavam as fichas e iam para casa. Há alguns anos, vazou na internet a história que seria o suposto roteiro criado por Michael Reeves para o último episódio, aquele que nunca aconteceu. Na versão dele, a história seria assim. Em uma reunião super séria, o Mestre dos Magos e o Vingador entrariam em um acordo, fariam um teste com as crianças. Se elas vencessem sem a ajuda do mago, elas poderiam receber as chaves de volta para casa. Se não, elas morreriam. O mestre aceita o desafio e as crianças são obrigadas a lutar com uma hidra. Desesperadas, elas pedem ajuda ao mestre, que as ignora. O Vingador então estende a mão e dizem que se as crianças acharem a chave e a jogarem em um abismo, elas vão para casa. Algumas acreditam no papo, outras não. As crianças então se dividem em dois grupos para achar a chave. Elas encontram o local junto. Eric quer jogá-la no abismo. Hank quer usá-la para abrir uma câmara do cômodo. É o que fazem. Ao abrir, a câmara espalha raios de luz por todo o reino. Com isso, as criaturas aprisionadas no local podem ir para casa. Nessa teoria, o Mestre dos Magos e um Vingador não são a mesma pessoa. Na verdade, o vilão é o filho malvado do Mestre. O raio o transformou na pessoa que ele era antes de ser corrompido. A série terminaria com o portal aberto em frente às crianças, brilhando com 1000 raios de sol. O mago explica que se elas o atravessarem, vão para casa. Se não, poderiam viver mais aventuras e fim. O final sem conclusão seria proposital, já que foi encomendado que a série desse abertura para uma nova temporada com 2 enredos possíveis, no reino ou no mundo real.
Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi um vídeo que eu decidi trazer de curiosidade sobre esse clássico de animação, né, que é a série Caverna do Dragão, que foi da minha época, que fez parte da minha infância e que eu acredito que fez parte da infância de muita gente que viveu a minha época, né, anos 80, 90, talvez anos 2000 também. E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco, porque teve muito barulho aqui do lado de fora, latidos de cachorro. Isso me deixou um pouco tensa, um pouco nervosa também. Mas eu espero que, de qualquer forma, vocês tenham gostado desse vídeo, que eu me esforcei muito para fazer aqui. E é isso, gente. Qualquer informação que vocês tiverem para passar, opinião, sugestão que vocês tenham para me dar, fiquem à vontade. E é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.